Fala, torcedor, chama um pai de santo, chama um padre, chama alguém para resolver essa crise no Flamengo. Hoje vamos reagir aqui à venda do jogador do Matheus Gonçalves para o Cruzeiro, o Flazoeiro trazendo essa informação e também os bastidores da crise em relação ao Pedro do Flamengo com o pessoal do UOL Sports. 2,5 milhões de reais. Eu começo o vídeo com essa pergunta. O Flamengo está vendendo o Matheus Gonçalves por esse valor ao Cruzeiro. É uma informação que saiu agora, publicada pelo Globo Esporte, o meu amigo Carlos Heraldo Mota, o Caê Mota, ele trouxe aqui, ó, Cruzeiro encaminha a contratação de Matheus Gonçalves do Flamengo. O rubro-negro já aceitou a proposta de 3,5 milhões de euros, o que daria hoje na casa de 22 milhões e meio de reais, pela contratação de 50% dos direitos federativos do jogador. Por um outro lado, o Matheus Gonçalves ele já aceitou toda a proposta do Cruzeiro, tempo de contrato, salário, tudo já foi aceito pelo jogador que é uma das crias da base do Flamengo, e tinha muita gente, inclusive, criticando o técnico Felipe Luiz pela falta de oportunidade ao Matheus Gonçalves. O jogador ontem deu uma entrevista e disse, olha, eu vou conversar com os meus empresários, também falou que iria conversar com o Felipe Luiz, para ver como é que ficaria a situação dele, que se ele não fosse ter espaço para jogar no Flamengo, ele iria procurar um clube onde ele pudesse jogar. Vale lembrar que Matheus Gonçalves é um desejo do técnico Léo Jardim desde o começo do ano. Quando ele tentou a contratação do jogador, na época o Flamengo não aceitou vender o jogador para o Cruzeiro. E agora, 50% o Flamengo está vendendo, permanece com 50% do jogador e ele vai para o Cruzeiro. Pra mim, é uma ótima venda. O Flamengo está fazendo bem. O jogador não tinha espaço, não tinha como ganhar ritmo de jogo, falo quilometragens em questão de jogo, né? Não tinha como o Flamengo apresentar ele. Então, para mim, tá ganhando com a venda e pode ganhar também, garantindo esses 50%, uma possível venda e uma possível ida para a Europa. Então, para mim, o Flamengo está fazendo um ótimo negócio. Mas para você, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Vamos ver também o pessoal da UOL Sports aqui trazendo os bastidores do Mengão sobre a crise que está o Flamengo sobre o Pedro. E também, né, aí a gente vai pro campo. Tem os problemas do campo, porque o Gerson foi embora, o Pulgar tá machucado. E agora essa notícia envolvendo o Pedro hoje, Igor. Como é que foi isso? Como é que foi essa decisão do Felipe Luiz? Pedro está muito em baixa com o treinador, está com pouca moral? Boa tarde, Luísa PVC, Lívia, amigos do canal UOL. A frase, na verdade, é craque, crise, o Flamengo faz em casa. Então, é mais um episódio aí dessa volta do Mundial de Clubes, né? Teve a Aeroflá, um xingamento para Gerson na ida, e a volta é um time completamente, enfim, em ebulição dentro e fora de campo, por decisões, enfim, diretoria, de questões envolvendo jogadores, saída de Gerson e tal, e a mais recente de hoje, essa definição de que o Pedro não será relacionado. E quem trouxe a informação para a gente de dentro do clube alega que é por decisão técnica. Então, não seria um problema físico necessariamente, não é uma lesão. O Pedro, pelas imagens que o Flamengo divulgou do treinamento, fez o trabalho físico, fez o trabalho de campo, mas a decisão técnica nesse momento. E mais um capítulo aí da história do Pedro aqui no Flamengo, que envolve algum tipo de rusga ou descompasso com o treinador. A gente pode lembrar da época do Paulo Souza, que ele estava no banco, né? Aí começou a vir aí São Paulo, aquela história que o Pedro tá triste, leva pro Palmeiras e não sei o quê. Pedro ficou feliz de novo, ficou no Flamengo, foi campeão da Libertadores e tal. Aí o mundo girou, né? Teve a situação toda com o Sampaoli. Claro que ele foi agredido ali pelo preparador físico do Sampaoli, mas também tinha uma dinâmica de que ele não, supostamente, né, a versão que veio, que ele não queria aquecer. Então, já acho que é o terceiro episódio mais quente, vamos dizer assim, que começa a surgir envolvendo o Pedro nessa dinâmica de momentos em que ele é preterido, ele acaba ficando no banco e gera um tipo de insatisfação dele, né, e também um entendimento de uma comissão técnica que ele não está rendendo o suficiente. Então, nem no banco, e a gente imaginou, quando o Flamengo voltasse a ter enfrentamento contra times aqui do futebol brasileiro, né, que não teriam a intensidade ou a pressão de Chelsea, Bayern de Munique, né, que foram jogos que o Pedro nem sequer entrou em campo, ele poderia voltar a fazer sentido nessa escalação, mas
primeiro sinal que o Felipe Luiz dá é justamente o contrário, que se o Pedro, na visão da comissão técnica, não voltar a performar, né, ter o desempenho adequado nos treinamentos, ele talvez fique mais tempo ainda fora das relações, né, do Flamengo para os jogos. O time, então, enfrenta amanhã o São Paulo 4h30 da tarde, e a tendência é, enfim, nessa dinâmica do ataque, pode ser o Bruno Henrique por ali, pode ser uma repetição do Plata naquela função, mas certo é que nada de Pedro, então a torcida já fica de olho aí para entender o que vai ser de explicação da diretoria do Flamengo, né? Amanhã o Felipe Luiz vai dar a coletiva pós-jogo e vai explicar certamente isso aí. E os próximos... Galera, dizer para vocês que alguns jogadores estavam acostumados com o estilo do Marcos Braz, o estilo de passar a mão na cabeça, né? Posso falar em questão do Gabigol, entre outros jogadores que o Marcos Braz fazia isso. Então acho que o Pedro está tentando isso e vamos ver qual é que vai ser a do BAP e da direção da nova diretoria do Flamengo a respeito sobre esse posicionamento. Para mim, se o jogador está se recusando a jogar ou fazer qualquer tipo de obrigação da profissão dele, eu cortava e afetava no salário do jogador. Então, qual é a sua opinião? Deixa aí nos comentários sobre isso, e tudo que tiver relacionado ao Flamengo eu vou trazer aqui pra gente reagir. Então se inscreva no canal, curta o vídeo e até mais.